Então, colocação pronominal. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Colocação pronominal vai ser o quê? Também é relacionado aos pronomes, mas o pronome vai aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Próclise, mesóclise e ênclise. Tá? Então, dita o lugar em que está o pronome. Daí os mais usados. Tem o A também, mas isso aqui, os mais usados seriam esses. Ainda posso colocar aqui se eu quiser. Vamos botar aqui. Também vai ficar. Primeiro, então, próclise. Próclise. O que vai ser próclise? Próclise é quando eu tenho o pronome colocado antes do verbo. Então, pronome colocado antes do verbo. Isso acontece diariamente, tá? É uma das coisas que a gente mais vê errado por aí, porque é totalmente normal as pessoas começarem sempre falando em frases com pronome antes, principalmente aqui, né? Me, o te e o se. Né? Te disse isso, te dei isso, né? Me faz um favor, me fala uma coisa, me empresta o lápis, né? Isso tudo é errado, não existe. Não é nem aquilo da gente poder utilizar, porque tem a língua coloquial, que em vez do para, tu pode, é aceitável tu falar o pra, mas tu nunca deve escrever. Não. Aquilo é erro de português mesmo, a gente vê direto isso. Não existe. Por quê? A gente não deve iniciar nunca com próclise uma oração ou uma frase. Tá? Não utilizamos no início de oração. Daí vai ter que ser sempre ênclise. Não utilizamos em início de oração. E tem como, é aquela coisa, para não ficar muito pomposo, tu não precisa dizer, faça-me um favor, empreste-me um lápis, ou empresta-me um lápis, né? Dê-me a caneta, né? Dá-me um cigarro. Necessariamente não, tu pode falar dá um cigarro, faz um favor, né? Empresta o lápis. Que daí fica também, daí fica correto e não fica pomposo. Nem é questão de ficar pomposo, que a gente não está acostumado, né? Se alguém chegar para ti, faça-me um favor. Falando, você já vai, né, achar uma coisa... Não é um jeito normal de falar, né? Primeiro, então, após palavras com sentido negativo, sentido negativo. Não, nunca, jamais, nem. Né? Da próclise, vai ser o primeiro caso. Tá? Primeiro eu só botei isso aqui, não utilizamos em início de oração, que é o que a gente mais vê erro nisso. Daí agora tem os casos. É o que mais tem casos, porque a próclise é barbada, são 2 casos. E a ênclise também é fácil, início de oração, pós-pontuação. Então, sempre que eu tiver uma palavra com sentido negativo, não, nunca, nem, jamais, eu vou utilizar a próclise.
Lembrando que pronome, na verdade, se eu pegar esses pronomes aqui, ó, tá? Colocação do pronominal, acontece o quê? Sempre está referindo a pessoa, né? Então, tu está referindo, está falando com outra pessoa, referindo a segunda pessoa ou referindo a terceira pessoa. Isso também a gente encontra vários erros. Ou seja, se tu está falando para outra pessoa, para uma segunda pessoa, para ela não repetir alguma coisa, não repita isso, né? Se a pessoa falou algo a ti, o correto seria o quê? O normal é o quê? Colocar o pronome, tá referindo ti para aquela pessoa, tá? Então, não me repita isso. E não repita isso. Não me repita isso. Porque tu tem um termo com sentido negativo. Jamais me faça esperar. Ah, que barulhinho bom. Então, verbo, né? Palavra com sentido negativo, pronome. Nem me viste. Utiliza como gíria, nem me viu. Não. Nem me viste fica mais bonito que nem me viu. Ou nem te vi, se eu quiser usar o que? Nem me viste, tu tá falando em relação a outra pessoa, a pessoa não te viu, né? Nem te vi, daí já tu em relação a outra pessoa, a segunda pessoa, primeira em relação à segunda. Depois, com advérbios. Com advérbios eu também uso após advérbio, antes do verbo. Muito te falei. Muito te falei aquelas noites. Então, muito advérbio de intensidade, né? Antes do verbo falar. Ontem, advérbio de tempo, né? Me perdi no trânsito. Não fica nada estranho porque é o jeito mais normal, na verdade, próclise é o que a gente usa o tempo todo. Se for ver na fala, a gente usa próclise. Até do jeito errado, aquele no início de frase, a gente sempre utiliza. Pois, com pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos.
Então, os pronomes interrogativos, quem, quais, qual, tá? Quem me procurou? Qual? Te. Qual te atrai mais atenção? Como pergunta, está subentendido o que? Né? O assunto. Qual te atrai mais atenção? Como pergunta, claro que estão falando sobre algum assunto. Pronomes indefinidos. Aqui eu vou colocar a listinha, porque nos pronomes a gente não viu que não cai como classe gramatical. O concurso cai só nessa parte pronominal. Pronome indefinido são o quê? São os termos que eles não vão definir uma pessoa. Né? Todos foram à reunião. Você não sabe quem são todos. Né? Alguém foi à reunião, ninguém foi à reunião. Né? Não sabe quem. Algum de nós irá à praia. Nunca sabe quem é a referência da pessoa. Então, alguém, ninguém, todos, alguns e algum. Alguns não tem não. Alguém me disse que você iria Alguém me disse que você iria à festa. Alguns me disseram, ou alguns te disseram, só para não ficar botando o mesmo, ou lhe, posso colocar, né? Alguns lhe disseram, alguns lhe disseram coisas absurdas. Tranquilo? Tá indo? Depois, mesóclise. Vai chegar em casa hoje, vai estudar, né? Mas amanhã tu vai dar uma estudada. Sim, estudar. De manhã, de tarde também vou estudar. Amanhã? Vamos estudar, eu vou olhar. Exatamente, quer dizer, não, é bom dar uma olhada em toda a matéria, com calma. E sem estresse, porque na verdade tem que chegar com calma na prova. Sabe que uma das coisas que faz a pessoa, aquele branco que a gente fala na hora, é o nervosismo, tu chegar a tocar nada, quanto mais calmo, sabe? Eu vou lá para fazer meu primeiro teste.
Ah, mas isso é bom, porque daí tu vai numa condição tranquila. Exatamente. Eu lembro as provas que eu já fiz, quando eu fui fazer prova, desde o vestibular e tal, eu olhava pro lado e tinha gente que tava assim, suando, que tava tendo, sabe, um ataque. Isso aí que te dá branco e tal, eu ia fazer assim, tem que fazer assim, tem que... Isso não é irresponsabilidade. Exatamente. E o que tu aprendesse tá no cérebro. Ou seja, mas no momento que tu fica tucanada, sempre desesperada, é sempre mais difícil. Né? Isso é comprovado. Tu captar aquilo. Então é uma caminhada. É? Não simplesmente semana que vem eu vou estudar português. Mas. Exatamente. É o jeito certo. Não vou ficar maluca com pressa. Tá? Hoje eu vou chegar e vou sentar, jantar, tomar meu suco. Não, é aquilo porque eu já vi alguns casos. Eu tinha uma amiga que ela fez vestibular para odonto durante 5 anos. E chegava a ser um absurdo, assim, ó, porque realmente dedicação ela tinha. Ela não saía, sabe o que ia ficar o ano inteiro? Ela ficava o ano inteiro sem sair, sexta, sábado, não saía, não ia a uma festa que de vez em quando. Você tem que espairecer a cabeça, não adianta, né? Se tu só ficar lendo o tempo inteiro, você vai te estressar. E ela ficava o tempo inteiro, chegava na prova, não passava, disse que dava um branco. Teve um dos 5 que ela fez, que ela desmaiou, passou mal quando chegou na prova, de tão ansiosa que ela ficava. Enfim, ela foi para Bolívia, porque lá não tem vestibular para fazer lá. Eu não sei resumir isso. Se resumir, eu consigo pensar. Depois, se eu começar a voltar só nisso aí, eu não vou conseguir. Vai ter pouquinho disso que não consegue. Exatamente. Exatamente. No momento que me disse uma colega que passou em informática e fez de 15 em português e fez 12. 12? 12. E ele estudando informática. Eu disse que era difícil. Com calma, sem estresse, é exatamente isso. Funciona, eu tenho, sabe, tem em mim que funciona isso. Aprender a fazer isso, não quer saber nada. Exatamente. Entendeu? Um dia dá pra tomar uma cerveja pra gente. Não, tá certo. Eu só vou dizer que tem gente que acha, tipo, essa minha amiga, ela achava exatamente isso, que seria uma irresponsabilidade dela se ela fosse, sei lá, um cinema na sexta-feira ou no sábado, entendeu? E não é assim, as coisas não funcionam assim. Eu dou em pré-vestibular também aula, tu vê isso, pré-vestibular, às vezes tem pessoas que vão fazer vestibular e ficam, não funciona isso, tem que, sabe? Exato. Exatamente. Então, pronome no meio do verbo, mesóclise, tá? Daí eu só uso em 2 casos. Futuro do presente, futuro do pretérito. Vou gastar as 2 canetas. Vá. Futuro do presente. Nesse caso, porque depois eu vou dar para vocês tempos verbais. Pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, do pretérito, né? Vou dar isso. Mas é legal, isso é legal. Mas, e eu sou contra aquelas decorebas, né? Eu aprendi lá, 7ª série e tal, que a gente tinha que decorar porque não tem a ver, porque a gente aprende que pode usar o presente, o verbo no presente, às vezes com uma indicação do passado, né? O verbo chegar, terceira pessoa, ele chega. Mas a gente pode usar como uma indicação também de passado. Então não adianta decorar terminações. O homem, não lembro o ano certo, mas, por exemplo, tá? Em 1954, que não foi o ano que o homem foi à Lua, ou foi? Não, pouco antes, né? Bom, tá? Mudaremos o ano. Em 1981, o Grêmio chega ao título do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Verbo está no presente, mas eu estou indicando o passado. Isso para quê? Isso dá mais ênfase, não? Dá mais ênfase para fazer. O Grêmio foi campeão, o Grêmio chegou ao título em 1981. Tu colocar o verbo no presente, o Grêmio chega ao título. Que parece que aquilo está acontecendo, só que tu está falando sobre o passado. Então, decorar terminações, está correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Ele continua sendo verbo do presente, mas está com uma indicação passada. Por isso que eu acho que não, esse negócio de decorar, entendeu? As terminações, aquilo a gente tinha que decorar, pegar o verbo, andar, futuro do presente.
meio que decorar, tipo tabuada matemática. Isso não funciona. Tu tem que entender o conceito do que é o futuro do pretérito, o que ele faz, o pretérito imperfeito. Sabendo o conceito, na interpretação da frase, tu pega o verbo. Tranquilo. Só que, falei isso porque os únicos dois, no caso da mesóclise, funciona a gente fazer isso. Mas só nesse caso, que o futuro do presente, tá? Se eu pegar a terminação ei, eu sempre vou acertar. Vencer-lhe-ei, falar-lhe-ei, falar-te-ei. Mas para os tempos verbais mesmo, daí esse negócio de decorar não... Aqui funciona por quê? Porque sempre se eu colocar um pronome, verbo, pronome, terminação ei, eu vou encaixar o futuro do presente. Né? Que depois eu vou dar os tempos verbais, mas presente agora. Futuro seria o futuro normal. A gente chama de futuro do presente, consenso, mas é o futuro. Depois de agora. Então, dizer-lhe ei, dizer-lhe-ei, forma que a gente fala todo dia na rua, na mesóclise, realmente não é utilizada. Até na forma poética, em poemas, a gente vê pouquíssimo o uso da mesóclise, pouquíssimo. Mas fica uma forma bonita, eu acho bonito. Dizer-lhe-ei sobre as rosas do campo. Fica bonito. Só que é estranho, porque a gente não está habituado com isso. Né? Vencer. Vencer-te. Vencer-te-ei em seu próprio jogo. A gente colocaria o quê? Colocaria no futuro. Normal, né? Futuro pra gente, mas sem mesóclise. Vencerei em seu próprio jogo. Que certíssimo. Tá? Falarei sobre as rosas do campo. Direi sobre as rosas do campo. Mas nisso eu posso pegar as terminações, decorar as terminações. Porque se eu usar assim, ou se eu utilizar o futuro do pretérito, quando a gente fala em pretérito, sempre passado, né? Porque antes se nomenclaturava presente, passado, futuro, hoje em dia nem se fala passado. Passado é pretérito. Futuro do pretérito. O que seria o futuro do pretérito? Eu também posso pegar aqui uma terminação. Ia. Depois a gente vai ver tempo verbal, mas futuro do pretérito é uma coisa que já aconteceu, já te falaram alguma coisa, por exemplo, que vai acontecer no futuro. Se eu colocar assim, ó, Maria disse que viajaria no final dessa noite. Ela já me disse. Então isso é passado, isso é pretérito. Mas ela vai viajar no final dessa noite. Então vai acontecer. E também expressa dúvida, porque é algo que poderia acontecer, que eu poderia falar assim, colocar o verbo vencer aqui, ó, no futuro do pretérito. Venceria, venceria caso houvesse jogo. Se venceria, se tivesse tido jogo é pretérito, né? E eu venceria é futuro, futuro do pretérito. Uma ação futura expressa até a incerteza, que se tivesse aquilo, teria acontecido. Né? As duas coisas, ou alguma coisa que tu soube que aconteceu, só que está relatando o futuro ainda. Então, se eu colocar a terminação ia, também sempre vai ficar, ó, se eu quiser colocar no futuro do pretérito o verbo vencer, vencer-te-ia. Esse é o próprio jogo, já transformei, futuro do pretérito. Dizer-lhe ia, futuro do pretérito. Falar-te-ia sobre o ocorrido. Lembra Shakespeare, tem muitas coisas, peças do Shakespeare e tal, que a tradução no português fica com muita mesóclise, assim, daí sim, Romeu e Julieta tem várias coisas assim. Eis a questão.
Preparar-te ia para o acontecimento. Forma nada convencional, mas fica bonito. Vou trocar minha canetinha. Então, por último tem a ênclise. A ênclise vai ser o quê? Quando o pronome é colocado após o verbo. Daí a gente vai usar em duas ocasiões. Início de oração. Então eu vou ter sempre o verbo, dê-me um cigarro. Não me dá um cigarro como a gente costuma falar. Faça-me feliz. Então, sempre início de oração e após sinal de pontuação. Após sinal de pontuação. Soube do ocorrido. Vírgula. Falarei-te. Após não te falarei. Falarei-te. Depois, pode ser. Então, qualquer sinal de pontuação que eu tenha, tanto vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, mais um. Acordei. Vesti-me e saí. Após a vírgula, ou posso ter aqui até 2 pontos, que a segunda oração concorda com a primeira. Sempre uso ênclise. Certo? Está bem reforçado isso. Então, verbos.